está aqui presente nesse programa, ilustre presidente César Brito, que é um programa que ocorre há 3 anos, semanalmente. Dele também decorre um jornal informativo sobre os direitos do cidadão, onde aqui temos a participação de debatedores que são do meio jurídico e da sociedade como um todo. E a vinda do presidente, doutor César Brito, traz exatamente para nós o desagravo de um advogado que teve o seu direito vilipendiado, um abuso de uma autoridade que veio, por meio desse desagravo, ser levado à sociedade aquilo que nós não podemos mais admitir. E, em segundo lugar, outros temas já abordados pelo apresentador, também gostaríamos de suscitar, presidente César Brito, a questão da lei de imprensa introduzida no regime ditatorial e que estamos vendo aí o caminho do Supremo Tribunal Federal de extingui-la. Então, meu boa tarde a todos e o agradecimento também à presença de todos que fazem a diretoria da OAB, na pessoa do seu presidente, Norberto Campelo, que tem aí se esforçado para traduzir e manifestar a ordem da seccional do Estado numa ordem ativa, numa ordem que verdadeiramente trabalha em prol da advocacia piauiense. Meu bom dia, meu boa tarde e obrigado pela presença de todos. Doutor César Brito, para nós, da Rádio Globo Teresina, é uma satisfação, uma alegria. A sua presença muito nos honra. Muito boa tarde. Boa tarde ouvintes. A satisfação é minha. Quando se faz um programa que tem como função básica difundir direitos, nós só temos que aplaudir. O Brasil ainda é um país desigual e uma desigualdade muito forte no campo da justiça. Parte da população não conhece ainda os seus direitos. Parte da população não tem acesso ainda à justiça porque os governantes não apostam nas defensorias públicas, não cumpre essa função constitucional de dizer que justiça é atividade fim do Estado. E aí você cumpre essa tarefa de levar direito para as pessoas, fazer com que as pessoas se afeiçoem na luta por esse direito. Então, se tem um programa com esse objetivo, a ordem não poderia estar ausente, até porque de direito nós entendemos um pouco. O programa Momento Jurídico, sempre entrevistando juízes, desembargadores, governador, membros do judiciário, senadores. E o nosso convidado, então, especial de hoje é o doutor César Brito. Doutor César Brito, qual o seu objetivo, a sua vinda ao Piauí e o que a OAB tem feito em todo o Brasil? Primeiro, é um prazer sempre voltar ao Piauí. Como nordestino que sou, tenho um orgulho muito grande de participar de estar no Estado que tem uma participação muito positiva, por exemplo, no exame de ordem. Os advogados, o ensino do Piauí, os advogados do Piauí sempre contribuíram efetivamente para a construção do Brasil. Então, voltar aqui é sempre um prazer muito forte. Porém, especificamente dessa vez, por uma questão não muito boa. Porque eu participaria de uma sessão de desagravo. Desagravo aqui, a agressão de um advogado. Não uma pessoa, um cidadão qualquer que já mereceria uma repulsa a todo mundo que é agredido desmotivadamente. Mas, porque quando se agride um advogado, se agride a democracia. Se agride aquele que é encarregado de transformar em justiça o apelo da sociedade. Quando o Estado, e aí eu falo no caso específico, o Estado-polícia, agride o defensor do cidadão, ele agride todos nós. E nós não podemos deixar isso ficar sem nenhuma repulsa, sem uma reação concreta. Aqui a seccional do Piauí já o fez, já registrou, já agiu para que as pessoas fossem afastadas por essa agressão, mas agora nós estamos tornando isso nacional. Cada advogado que for agredido, cada voz que se quiser calar na defesa do cidadão, tem que receber a repulsa forte dos advogados do Brasil. E esse é o sentido da nossa presença aqui no Piauí. Muito bem, repercutiu muito aqui no Piauí este caso. Nós estamos aqui com o presidente da Ordem dos Advogados do Piauí, o doutor Norberto Campelo. Muito boa tarde, doutor Norberto Campelo. E, senhor, os microfones, então, à sua disposição. Bom, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Acho realmente muito significativa a presença do presidente nacional da OAB no Piauí para, juntamente com os advogados piauienses, darem uma demonstração de indignação com atitudes covardes, absurdas,
praticadas por pessoas que estão sendo pagas pelo Estado para promoverem segurança pública e, ao contrário, praticam atos absurdos, hediondos como esse. Então, realmente precisávamos demonstrar essa indignação, e a presença do presidente nacional da OAB, sem dúvida nenhuma, fortalece a nossa luta no estado do Piauí em favor do Estado de Direito, em favor da liberdade, porque, como disse o presidente César Brito, se uma autoridade policial agride a um advogado que tem conhecimentos técnicos, que sabe se defender, que tem a OAB para ampará-lo, para protegê-lo, para garantir as suas prerrogativas, o que fará uma autoridade dessa com um cidadão comum, com um cidadão humilde? Então nós precisamos dizer não à violência policial. Aliás, faço questão de dizer que esse nosso ato não é absolutamente contra a polícia do Piauí, não é contra os delegados piauienses, porque sabemos que este é um fato isolado, então é contra especificamente o delegado Paulo César, que inadvertidamente, eu diria até irresponsavelmente, praticou esse ato absurdo contra o Dr. Marcelo Pio. Então é um fato isolado, inclusive naquele momento recebemos a solidariedade de vários delegados, reconhecendo que este não é o comportamento adequado para um delegado de polícia. Então todos eles ficaram estarrecidos. Nós temos as imagens, realmente é um ato injustificável, absurdo, que merece toda a atenção, não só da OAB, mas de toda a sociedade. Deve ser punido exemplarmente para que se tenha conhecimento que no Brasil nós vivemos uma democracia onde o cidadão é respeitado, onde o cidadão tem a sua garantia de ir e vir sem a mínima possibilidade de ser molestado por qualquer autoridade. Muito bem. Então, doutor César Brito repercutiu muito aqui no nosso estado esse entreveiro entre o delegado e o advogado. Tem que repercutir. Não se pode calar a voz da defesa. Nós realizamos agora em Natal, no ano passado, um congresso e reuniu 5.000 advogados. Nós discutimos esse tema, Estado Democrático de Direito versus Estado Policial. Não pode um país democrático como o nosso, que superamos uma ditadura militar, entender que é normal tratar as coisas do cidadão com a violência. Tratar aquele que a Constituição diz que é essencial à administração da justiça, o advogado, com truculência. Então por isso tem que repercutir. Toda ação em que se diga que a defesa no Brasil não é respeitada, merece a repulsa da sociedade. Nós temos uma imagem muito clara da sociedade, da justiça, como a da deusa Tênis, uma senhora cega. Ela é cega para não ver as partes, para julgar com imparcialidade, mas ela não é surda. Ela tem que ouvir as razões da acusação, as razões da defesa. E quem tem a tarefa de ser a voz da defesa é o advogado. Se cala um advogado pela violência, cala a possibilidade da justiça ouvir o cidadão. Por isso que uma violência como essa tem que ser rebatida de pronto, tem que ser repudiada pelos executivos, pelos colegas da própria polícia, e o presidente Alberto fez uma pontuação muito clara, não é um ato contra a polícia, mas alguém que não se fez polícia porque não se policiou no respeito ao cidadão, e por isso é que nós estamos aqui mais uma vez para dizer, contem conosco sempre que a violência for utilizada por... Agora, doutor César Brito, mas qual será mesmo o expediente então da OAB nesse caso? O caso específico então é do delegado com o advogado. Qual seria então? Bom, eu poderia responder que já tomamos algumas providências legais cabíveis. Nós fizemos a representação ao Ministério Público, inclusive estive lá no Ministério Público hoje pela manhã, onde tomei conhecimento que o Ministério Público acionou o secretário de Segurança também para que fosse instaurado um inquérito policial que deverá redundar numa ação criminal, que o abuso de autoridade é crime. E também acionamos a Corregedoria de Polícia para que apure o caso, e nós acreditamos muito na Corregedoria de Polícia porque temos acompanhado alguns casos e eles têm realmente, de maneira isenta, procurado punir aqueles policiais que transgridam os direitos das pessoas. E entendo também que esse é um momento importante para que se reacenda o debate nacional acerca da criminalização da ofensa às prerrogativas dos advogados. É um projeto que já está no Senado, já foi aprovado pela Câmara, mas o caso que aconteceu no Piauí é emblemático e deve servir de base
para que os senadores brasileiros compreendam que, de fato, a ofensa às prerrogativas dos advogados não é um simples abuso de autoridade.